No vídeo anterior eu expliquei para vocês todos os elementos culturais e sociais que envolveram a construção de um conflito. Então a guerra ela estourou a partir de uma somatória de elementos que fizeram com que o povo caboclo da região fosse oprimido e chegasse a ponto de ter que resistir ao ataque violento, resultando no primeiro grande conflito do Contestado em outubro de 1912. Então, mas para explicitar melhor, eu resolvi organizar uma série de vídeos sobre os monges do Contestado, pra gente entender o contexto religioso, como que ele surgiu, como ele se desenhou e como ele chegou no Batalha do Irani, como que ele vai estar presente em toda a Guerra do Contestado e até depois do conflito, que até hoje a religiosidade cabocla ela é elemento de culto da nossa sociedade do Contestado. Então, em meio à pobreza que havia na região, com uma população majoritariamente Então, uma sociedade que era minoritariamente composta por coronéis, por senhores de terra, e majoritariamente por pessoas pobres, por poceiros, por caboclos, por desvalidos que vão se ambientar e vão viver nos redutos durante os 4 anos da guerra, eles vão acabar se apegando à fé no monge. Essa fé no monge, ela vai ser fundamental para a construção dessa sociedade. A forma como vai ser vista a figura do capital estrangeiro, do colonizador, o cara que vai vir para cá, vai querer oprimir os grupos sociais dessa região, tudo isso vai ser reflexo da forma como eles enxergam a religiosidade. Eles entendem que o outro, por exemplo, que morre na guerra, ele morre, mas quem morre ali dos caboclos, ele não está morrendo, ele está passando, está indo fazer parte do exército encantado que vai vir salvar eles. E é nessa promessa da chegada e da salvação divina que se apegam e sobrevivem durante 4 anos. E como que começa isso? Vamos começar então pelo primeiro grande monge do Contestado, João Maria de Agostinho. Então o monge João Maria de Agostinho, na verdade se chamaria Giovanni Maria, ou Giovanni d'Agostini, teria nascido em Piemonte, região da Itália, em 1801 e teria desembarcado aqui no Brasil em 1844, chegando pelo Pará em um navio que vinha trazendo pessoas que estavam em busca de oportunidade. Então lá na Europa, lá nas regiões da Península Itálica, vendia-se muito a ideia de que aqui era a terra da oportunidade, a terra do progresso, e muita gente veio pra cá com essa ideia, com a ideia de progredir aqui na região. O primeiro registro que se tem notícia do Giovanni Maria, ou do João Maria, seria que em 1844 ele teria sido registrado num cartório em Sorocaba. Como ele ficou algum tempo lá na região, onde em uma documentação ele assina como Giovanni d'Agostini e ele seria como um monge eremita. Ou seja, alguém que peregrina de região em região, que teria vindo para cá para cumprir o seu ministério. Alguns autores da biografia dele supõem que Giovanni era um sacerdote que fazia penitência por causa de um delito cometido na sua pátria. Pedimos a respeito disso informações na Cúria Metropolitana de Turim. O arquivista da Cúria nos informou que nas listas de sacerdotes da primeira metade do século passado não consta o nome dele e que de costume o direito de levar o hábito de chamar-se eremita era dado a leigos que cuidavam de uma capela de pouca importância. Então, nesse período de 1844, temos um monge que vive em Sorocaba, dentro de uma gruta, e que se sabe muito pouco sobre ele. Quanto a ele, mistura-se muita narrativa e pesquisa histórica, mas dizia-se que ele era um homem muito piedoso, penitente, que levava uma vida simples, comia frutas, e tomava água na fonte cristalina que vinha da parede da gruta, e que entoava salmos e orações em voz alta, além de ir frequentar a capela próxima da região onde ele estava morando. Como ele não tinha o hábito de se fixar em lugares, muitos registros demonstram ele nas regiões de Lapa, em Curitiba, na cidade de Tibagi, Lapa inclusive se chamava Vila do Príncipe, e nos Campos Gerais paranaenses. Para ele chegar até Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é uma das passagens mais marcantes que você encontra ele, algumas fontes que eu pesquisei falam especificamente do período que ele ficou ali entre 1848 e 49 na região de Santa Maria. Ele teria saído então de São Paulo, teria ido para o Paraguai, onde ele desceu na região das missões jesuíticas, indo para a Argentina. Depois ele foi para a Argentina, entrou pelo Rio Grande do Sul, na região das missões também, em direção então aí a Santa Maria, né, cidade do Rio Grande do Sul, onde lá ele ficou conhecido como monge de Botucaraí. A chegada do monge ao sul, ela coincide basicamente com o final da Revolução Farroupilha, onde muitos dos gaúchos que lutaram no conflito se estabeleceram na região do Contestado depois. Principalmente o pessoal que era a favor das forças de Anitta e Giuseppe, que lutaram em 1840 na região do Rio Maromba, no chamado Capão da Mortandade, próximo à cidade de Curitibanos. Então, boa parte dessas famílias
aqueles que vieram pra cá, trouxeram junto com eles até o culto a esse monge depois, eles vão ser parte da genealogia do que vai ter hoje da população contestada. Além disso, você passa também a perceber outras atribuições ao monge, conhecido como Monge da Lapa. E esse Monge da Lapa também, então, já era motivo de culto justamente nessa época, ali na década de 40 e 50 do século XIX. Como sabe-se pouco sobre esse monge, a gente se apega muito aos relatos que existem sobre ele. Então, ali entre 1848 e 1849, existem relatos dele na região do Campestre, do Cerro do Campestre, no Rio Grande do Sul. A partir dali também ele passa a ser conhecido como Monge do Campestre e Monge da Candelária. Então, todas essas ligações atribuem a ele que seriam a mesma pessoa em todas essas situações, né? Então, sempre na descrição física também dele, um homem magro, com barbas brancas, italiano, com vestes mais simples, com sapatos abertos, que tinha mais a ver com a descrição dessa figura, que era um homem eremita, que não se relacionava tanto com as pessoas. Então, não se sabia exatamente quem que era esse monge, mas havia um culto de católicos e protestantes a ele, sendo-lhe atribuído relatos de que era um curandeiro, e também dito que onde ele haveria desaparecido teria surgido uma fonte de água santa. Olha aí, ó, um elemento muito comum que a gente tem na região do contestado são as fontes do monge, e o primeiro monge já tinha esse hábito das águas santas, e várias delas vão influenciar em vários contextos dentro da vida desse monge. A sua fama então vai se expandir, ele vai sair do Rio Grande do Sul, ele vai chegar na região, essa fama dele, tendo inclusive um episódio onde ele chega na cidade de Porto Alegre, ele vai conseguir juntar dinheiro de esmolas e vai levantar uma cruz, onde ele vai levantar uma estátua de Santo Antônio, também conhecido como Santo Antão, e após ele ter construído essa estátua, ele vai até a sede do governo do Rio Grande do Sul para poder solicitar a construção de uma capela. É um misto de um episódio interessante e engraçado ao mesmo tempo. Em janeiro de 1848, apareceu nessa cidade. Era um monge. Logo na chegada, apresentou-se em palácio pedindo uma audiência ao general Andréa, que até então presidia a província. E perguntou, então, ao estranho personagem: quem é você? Que quer? De onde veio? Como se chama? Sou italiano natural de Roma e ando em peregrinação cumprindo uma promessa feita à Santa Mãe de Deus. Chamo-me João Maria Agostini. Em uma igreja de 7 povos das missões que está em ruínas, existe uma bela imagem de Santo Antão e eu venho pedir a Vossa Excelência essa imagem para construir-lhe uma capela. Conforme a criança crescia, a mistura de elementos históricos, elementos culturais, uma santidade cresce sobre ele. São atribuídos a ele poderes de cura, milagres, fazendo com que ele fosse perseguido pelo poder público, temendo que houvesse uma reunião de fanáticos perigosos que pudesse se juntar em volta dele. Então o que acontece? O governador da província do Rio Grande do Sul solicita que ele seja preso e após essa prisão, ele é deportado para o estado do Rio de Janeiro. E nessa deportação, então, ele vai até a delegacia, comparece lá, ele é posto no navio, é mandado para o Rio de Janeiro, mas a caminho do Rio, ele para em Santa Catarina, e lá em Santa Catarina ele vai ficar na Ilha do Arvoredo. Ele vai chamar a atenção dos pescadores que vão começar a juntar comida e vão começar a levar para o monge, para a subsistência dele lá. E logo depois, o governador de Santa Catarina então reconduz ele ao Rio de Janeiro. Segundo alguns, João Maria nasceu na Galileia em começo do século XIX, na mesma cidade que foi berço de Jesus. O seu nome hebraico era Yohana Gessona. Mancebo, estouvado aos 20 anos, raptou uma linda muçulmana cuja religião abraçou, tornando-se ardente sectário do islamismo. Esse amor pela linda islamita fê-lo abandonar a religião pátria e família e expatriar-se, indo residir com seus amores em Alexandria, no Egito, onde combateu as ordens de Murad Bey, o exército expedicionário francês sob o comando do general Dessau, o sultão justo. Caído, prisioneiro em uma escaramuça, captou as simpatias do general francês, que lhe deu a faculdade de voltar à pátria ou um posto de oficial dos corpos de seu comando. Nesse inteirim, soube da morte violenta de Aisha, a mulher que tanto amou. Esse acontecimento fê-lo tornar-se o que era nos últimos tempos da sua vida. Abandonou tudo ao regressar à Palestina. Teve a mesma visão de Paulo, o apóstolo, e consagrou sua vida à pregação do bem e do cristianismo, que havia renegado em seus tempos de rapaz por um amor efêmero que durara apenas uma primavera. Sobre suas passagens mais próximas da região, conta-se que no livro da colonização alemã, segundo Nilson Tomé, o livro da colonização alemã na região de Mafra e Rio Negro, escrito por Hermelino Leão, ele afirma que ele teria passado por lá por volta de 1850, 1851. Logo após o fim da Revolução Farroupilha, quando teve um surto de varíola que vitimou cerca de 2.000 pessoas. Para espantar que essa peste surgisse lá, ele teria levantado então 19 cruzes, todas em uma igual distância, com a intenção então de espantar esse
esse mal olhado. Essas cruzes, então, elas com o tempo teriam se deteriorado, eram cruzes de madeira maciça, e sobrou apenas uma cruz, ficado no centro da cidade de Mafra. E aí teve até uma história ali em 1920, quiseram mandar ela de volta no cemitério. E aí o povo não gostou dessa situação, e aí em 1926 ela acabou retornando para a praça principal. Hoje a cruz está lá na Praça Hercílio Luz, na cidade de Mafra. Além de passar por Mafra, ele teria passado em 1862 na região de Lages, onde ele teria erguido uma cruz em honra aos festejos de Santa Cruz, posterior igreja de Santa Cruz daí. Existem várias versões sobre seu desaparecimento, inclusive recentemente a Márcia Paraíso fez um documentário chamado Maravilha do Século, mas sobre muitas das versões que existiram sobre seu desaparecimento, dizia em algumas delas que em 1913 habitava o Morro do Taió e teria morrido junto com os indígenas que viviam lá. O grande santo São João do Evangelho não pode morrer. Ele se retirou apenas para provar para seus fiéis, vivendo por prazo indeterminado, encantado no Morro do Taió, até chegar o tempo de aparecer de novo para pôr tudo em ordem. Essa afirmação, ela também é confundida com a afirmação com referências ao segundo monge, o que é muito comum, porque entre 1890 e 1910, como eu já disse para vocês, há uma confusão entre o primeiro e o segundo monge. Muitas vezes eles são atribuídos à mesma pessoa, até muitas vezes no desconhecimento as pessoas nem sabem que tem o primeiro, misturam com o segundo, e eles viram uma coisa só nos relatos históricos e folclóricos também. O que a gente consegue perceber é que, independente de quem seja a figura do monge João Maria, ele vai atribuir-se como uma entidade. Essa entidade João Maria vai ser algo que vai ser digno, então, de um culto. Independente se foi um, se foi dois, se foi três monges, mas esse João Maria ele vai ser um elemento principal para o culto histórico e religioso da região do Contestado. A questão mais interessante é que, conforme mistura a história, o folclore e a religião, forma-se, então, essa crença que a gente chama desse messianismo caboclo da região. É muito comparável com o messianismo que acontece com Antônio Conselheiro lá no conflito de Canudos, só que aqui ele não se desenha num único indivíduo, se desenha em vários indivíduos, em várias situações, e a crença ela vai muito além, porque a Guerra de Canudos ela dura muito menos tempo do que durou a Guerra do Contestado. E esse messianismo do sul, esse messianismo contestado, esse messianismo do sertão do contestado, seria a ideia do curandeiro que curaria, tiraria a dor do povo e traria paz para as pessoas. Aqui no sul é João Maria de Agostinho que vai inaugurar esses elementos culturais e religiosos que a gente tem aqui.